Haruto era um jogador dedicado que iniciou uma festa em um jogo de RV e se tornou o mais forte desse mundo alternativo. Mas, devido a um erro, sua amada sofreu uma morte horrível e seus amigos o deixaram. Após anos fora do jogo, ele volta a jogar e se torna super poderoso para tentar reviver sua amada. Haruto, um estudante do ensino médio no Japão moderno, guarda um segredo doloroso. Anos atrás, um jogo chamado Union foi lançado no Japão para aqueles com um poder especial chamado Sense, e Haruto foi um dos poucos escolhidos. Mesmo na escola primária, ele se destacou no jogo e formou um grupo unido de amigos, a equipe Subaru. Como líder, Haruto e sua equipe enfrentaram missões desafiadoras com facilidade, graças a chamada Asahi, tinha a arte profética, o Sense, que a permitia prever movimentos inimigos, complementando as habilidades de combate de Haruto. No grupo, estava Satsuki, que secretamente gostava de Haruto e suspeitava dos sentimentos dele por Asahi. Um dia, souberam de uma masmorra nunca conquistada, considerada impossível. Haruto, confiante em suas habilidades, reuniu a equipe para conquistá-la. Mesmo com hesitações, concordaram e marcaram uma data para explorar a masmorra. Na masmorra, a jornada foi tranquila. Com Asahi prevendo ameaças, chegaram à câmara do chefe final. Diante de um monstro de aço, Asahi guiou. Haruto e Taka executaram o plano, mas o monstro regenerava e trouxe novos desafios. Ignorando Taka, Haruto avançou, e Asahi o protegeu de um ataque letal, sacrificando-se. Com o coração partido, souberam que a morte de um jogador significava que não poderiam voltar ao jogo. O sacrifício de Asahi os assombrava, e Taka culpava Haruto por ser imprudente. Anos depois, Haruto, no ensino médio, se afastou do jogo que tanto perdeu. Então, o Reunion, uma reinicialização do Union, foi anunciado. Haruto resistiu, mas cedeu aos colegas que precisavam de um terceiro jogador. Ao entrar no Reunion, Haruto viu que o jogo havia mudado. Enquanto vagava, ele foi acompanhado por dois colegas sem noção, que queriam explorar uma masmorra de baixo nível. Mesmo inexperientes, Haruto os ajudou contra monstros, salvando-os de um desastre. Continuando, eles acharam um grande baú. Os colegas insistiram para Haruto abrir, enquanto ficavam longe. Quando ele abriu, uma luz ofuscante preencheu a sala. Quando seus olhos se ajustaram, ele ficou chocado ao ver uma Asahi adulta saindo do peito, com suas memórias intactas. Haruto fica atordoado ao ver Asahi, e mais perturbado porque ela age como se nada tivesse ocorrido. Ele pensa que ela é uma impostora, e a leva para fora da masmorra para conversar. Ela fala alegremente, mas percebe que Haruto mudou, e pergunta o que houve. Haruto está muito hesitante em revelar o que realmente aconteceu, e começa a interrogá-la. Ele lhe pergunta sobre o ano atual, e ela responde dizendo o ano em que morreu no jogo, há 6 anos. Haruto a informa que 6 anos se passaram desde então, e ela ainda acredita que ele está tentando brincar com ela, e ri. Haruto finalmente não aguenta mais, e conta a ela sobre sua morte há 6 anos. Ela olha para ele com uma seriedade incrível, diz que ele não deveria fazer piadas desse tipo, e começa a mudar de assunto. Haruto, porém, sugere que ela verifique se consegue se desconectar do jogo. Ela tenta, mas percebe que não pode se desconectar, o que a deixa preocupada. Haruto, por sua vez, demonstra que ele consegue se desconectar do jogo facilmente, se desejar. Ela pergunta a ele sobre onde está o resto do grupo, mas Haruto responde que não fala com eles há 6 anos, e realmente não tem ideia de onde eles estão. O que é falso é que eles não sabem onde estão, ou se jogam ou não. Essa notícia entristece Asahi, pois ela não entende como um grupo tão unido pode se desfazer. Antes que pudesse falar de novo, um grupo de homens os cercou, e um cara musculoso apareceu na frente deles, comentando que sempre achou que Asahi tinha morrido há 6 anos, mas que isso era só boato. Haruto não se lembra desse cara. Porém, ele parece conhecer Haruto de antigamente. Até Asahi se lembra do cara musculoso, e tenta lembrar Haruto que, quando jogavam juntos, esse cara sempre tentava sabotá-los, pois queria Asahi no time. Mas Haruto e os outros eram tão fortes que o derrotavam facilmente. Haruto finalmente lembra que o cérebro musculoso é Leon, e que ele agia como a equipe Rocket de Pokémon, sempre tentando roubar seu Pikachu, que era o Asahi. Ele diz a Leon para se afastar, pois está tentando entender as coisas. Porém, Leon fica furioso, soca uma pedra, quebrando-a em 1000 pedaços, e corre em alta velocidade, acertando um soco no estômago de Haruto, que cai 2 vezes no chão. Leon, surpreso, ri de Haruto, e pergunta se ele perdeu o juízo. Haruto se levanta e pega sua espada, pronto para a batalha.
Antes que pudesse agir, Leon dá outro soco. Mas Asahi grita que é um soco falso, e que ele vai chutar a cabeça. Haruto ouve a tempo e esquiva do ataque de Leon. Asahi dá cobertura, forçando Leon a recuar. Leon recupera o equilíbrio, e ameaça novamente, dizendo que vai derrotá-los e expulsá-los do jogo, se não se juntarem a ele agora. Taka se aproxima de Asahi e se desculpa com ele. Então, ele começa a caminhar em direção a Haruto, mas de repente, para no meio do caminho ao ouvir uma voz chamando por ele. Era Taka, que havia voltado a jogar novamente e agora fazia parte de uma das guildas mais poderosas, conhecida como Illuminati. Ele convoca um grupo de seus subordinados e avisa a Leon para se afastar, ou então ele dará um fim de jogo e o mandará permanentemente para o mundo real. Leon ignora a ameaça e avança com um soco, mas Taka habilmente se esquiva e agarra seu rosto antes que ele consiga recuar. Sua habilidade especial, rasga as roupas e foge envergonhado como um bebê. Aproxima-se de Haruto e pergunta se ele perdeu o juízo. Haruto responde que talvez. Olha para Asahi, sorri e diz que sentiu falta dela. Ele e Asahi conversam mais. E Taka pede a Asahi que se junte a ele. Asahi concorda, dizendo que os três podem começar uma guilda novamente. Mas Taka fica tenso com a declaração e diz que só ela pode se juntar a ele, nunca trabalhará com Haruto. Haruto faz cara feia, enquanto Taka o repreende mais, dizendo a Asahi para não ajudá-lo, pois ele é um lixo egocêntrico. Asahi o cala, diz que não quer mais ir com ele, pois está sendo mal, e Taka vai embora, dizendo a Asahi que seus portões estão abertos, e que ela só precisa ligar se quiser ajuda. Haruto sai do jogo e se deita na cama pensando em tudo o que aconteceu até agora, quando ouve uma batida na porta e sua irmã o chama. Ele abre a porta e encontra ninguém menos que Satsuki, que parece ter crescido muito, especialmente em certos lugares. Ela o cumprimenta sem jeito e pergunta se pode falar com ele. Os dois vão para o quarto dele, e Satsuki revela que também começou a jogar Reunion, e que quer fazer as pazes com ele. Tu parece bastante surpreso, e por fim, revela que também jogou um pouco hoje. Ele conta a ela que encontrou Asahi por lá. No começo, ela acha que é uma piada de mau gosto, e o repreende. No entanto, quando ele narra toda a história, ela diz que quer ver Asahi pessoalmente para acreditar. Haruto então concorda em jogar com ela mais uma vez. Eles entram novamente em suas contas, e quando se encontram, Haruto está junto de Asahi, o que deixa Satsuki completamente chocada. Asahi começa a fazer várias perguntas sobre onde todos eles estiveram durante todo esse tempo, e por que o grupo acabou se dispersando. Satsuki, sem conseguir segurar suas emoções, explode dizendo que ela foi a razão pela qual o grupo se separou. Ela explica que morreu ao tentar proteger Haruto, o que também resultou em sua morte no mundo real. Haruto pede a Satsuki para se acalmar um pouco, mas Satsuki diz a Asahi que ainda visita o túmulo dela todos os anos. Ela confessa seu medo de que a razão pela qual pode vê-la agora seja apenas um bug. E logo desaparecerá, causando ainda mais desgosto para ela. Haruto percebe algo errado e desvia uma flecha com sua espada. De repente, um grupo de homens o cerca novamente, exigindo Asahi. Desta vez, Satsuki avança com seu chicote e libera vários elementais mágicos de uma vez, surpreendendo os rapazes, pois até excelentes magos só usavam 2 ou 3 elementais, mas Satsuki conseguia. A mulher consegue utilizar todos eles simultaneamente. Ela pode lidar com todos sozinha e instrui Haruto e Asahi a retornarem à antiga base. Eles voltam e mergulham profundamente no lago da nostalgia, ao verem seus pertences de 6 anos atrás, ainda intocados pelo tempo. Enquanto as meninas buscavam mais coisas, Haruto, o garoto emo, desceu sozinho até o lago. De repente, ele avistou uma sombra misteriosa que se aproximava, revelando-se como uma mulher com aparência de Pokémon. O nome é Alicia. Ela diz a Haruto que lê sua mente, mas não quer machucá-los. Em vez disso, diz que um grupo também busca Asahi e se esconderá até o momento certo para atacar. Haruto fica atordoado com o que aconteceu e não entende de onde a garota veio, ou para onde foi. Ele sente que precisa de um descanso de toda essa confusão e decide subir para descansar um pouco. Ao ouvir Asahi e Satsuki discutindo intensamente, ele se esconde no canto como uma cobra e escuta, o que não é nada legal. Ele ouve Satsuki pedindo a Asahi para deixar Haruto em paz, pois após sua morte há 6 anos, Haruto foi o mais afetado do grupo. Mesmo sem demonstrar, ele ficou abalado por dentro, perdeu sua essência, e nada conseguiu trazer o antigo Haruto de volta. Ela conta a Asahi que quando faleceu há 6 anos, uma parte de Haruto também morreu com ela. Ela teme que Haruto se machuque de novo, pois, dessa vez, ele talvez não consiga suportar a dor. Asahi fica muito triste ao ouvir isso, mas antes que ela possa responder, Haruto se coloca entre elas e pede para esquecerem o assunto. Ele afirma que está bem e pede que o deixem em paz.
preocupando-se apenas com elas mesmas. Depois, ele sai do jogo. No dia seguinte, Satsuki vai à casa de Haruto. Está com sede? Haruto a deixa entrar, e ela se desculpa pelo dia anterior, dizendo que só queria protegê-lo. Ela diz que se importa muito com ele, com Asahi, e não quer que ela vá embora de novo. Mas também se importa com Haruto e não suporta vê-lo sofrer tanto. Ele agradece a ela por se preocupar, e de repente, ela tira um anel do bolso, o que desperta lembranças em Haruto. Ele lembra de quando foram a um fliperama e compraram anéis para simbolizar seu vínculo com o grupo. Haruto tem uma ideia, e os dois correm ao cemitério onde Asahi foi enterrada. E Haruto, o grande ladrão de túmulos, começa a cavar seu túmulo. E teve sorte de não ser preso, e conseguiu pegar um anel do túmulo dela, lembrando que no último dia, ele e Asahi trocaram anéis, e prometeram se proteger. Eles voltam, e Haruto decide que vai vencer o jogo, encontrar um jeito de salvar Asahi, e entender por que ela apareceu no jogo. No dia seguinte, eles se conectam novamente, e Asahi convence Haruto a ajudá-la em uma missão para recuperar um SAP muito raro de... SAP foi colocado em uma árvore especial na floresta. Eles trabalham juntos para derrubar essas árvores, que não são monstros fortes. Graças às habilidades de Asahi de prever o futuro, é fácil lidar com elas. O problema é que a taxa de obtenção do item que Asahi busca é muito baixa, e a maioria das árvores não tem SAP. Após ser derrotada, ela se isca, e como esperado, uma árvore monstruosa gigante a agarra. Haruto é rápido, corre em direção à árvore e corta a mão dela. Asahi rapidamente mira e destrói a árvore com um tiro bem colocado na cabeça, e para sua total alegria, a árvore acaba deixando cair o sapê que ela tanto queria. Ela cai no lago abaixo, mas quando Haruto desce para checá-la, ele fica feliz em ver que ela está completamente bem e que conseguiu o sapê. Eles retornam à cidade, e Asahi o leva a uma ferraria, onde ela transforma o SAP em um anel. Não sei como. Haruto se surpreende ao perceber que é o mesmo anel de festa que elas tinham quando eram jovens. Asahi deseja fazer 3 anéis para que as 3 possam usá-los novamente, como faziam na juventude. Ela tenta entregar o anel a Haruto, mas ele insiste que ela deve ficar com ele. Assim, Haruto coloca o anel no dedo anelar dela. Satsuki observa a cena e fica com ciúmes, pois Asahi está recebendo toda a atenção. Em seguida, ela rapidamente voa para... Satsuki, por sua vez, entra na floresta e após algum tempo, retorna com um SAP, convertendo-o em um anel. Ela espera que Haruto também coloque um anel em seu dedo, mas ele não faz isso, o que é tanto engraçado quanto triste. Satsuki, no entanto, fica envergonhada por ser uma tsundere, e rapidamente coloca o anel em si mesma. Haruto elabora um plano para descobrir o que aconteceu e encontrar uma maneira de recuperar as memórias de Asahi. Ele retorna ao calabouço onde Asahi morreu, acompanhado das 2 meninas. Ele entra para tentar derrotar o chefe, o que faz sentido para ele. Da última vez, no auge da força e com 6 membros, eles perderam e um morreu. Então, obviamente, com metade do grupo faltando, eles acham que podem derrotar o chefe. De qualquer forma, eles entram na masmorra e percorrem as mesmas rotas, provavelmente ficando com TEPT. Os tornos mentais não são reais, como meus amigos. Eles atravessam as masmorras e chegam ao ponto onde encontraram o chefe antes. Mas nada acontece. De repente, Asahi sente uma presença. E todos veem a garota Pokémon sumir na escuridão, falando algo enigmático que ninguém decifra. Da escuridão, o monstro surge novamente em toda a sua glória. Foi exatamente isso que ela disse. Todos eles começam a ter flashbacks do que aconteceu da última vez que estiveram aqui, e decidem que é muito assustador, então tentam fugir. Mas o chefe está com vontade de brincar, e lança suas espadas em direção à entrada, quebrando o teto e bloqueando-a completamente. O chefe lança uma enxurrada de espadas contra eles. Mas todos conseguem se esquivar, e dessa vez, Satsuki decide que precisa ser corajoso e lutar contra esse idiota. Ela invoca sua magia mais poderosa, que combina a magia de todos os elementos diferentes, e os empilha em um só, disparando um imenso feixe mágico contra o chefe. No entanto, para o desânimo de todos, o chefe possui uma barreira mágica, e a magia não consegue penetrá-la. O chefe então pega sua espada e a lança na direção de Satsuki, que tenta se esquivar, mas infelizmente não consegue, e acaba sendo atingida nas pernas. Atordoada e incapaz de se mover, Haruto, o ladrão de túmulos, corre rapidamente em direção a ela e tenta defendê-la, mas o chefe simplesmente o atinge também. Mosca no ar, e também fica preso embaixo de alguns detritos caídos. O chefe começa a se mover lentamente em direção ao ladrão para acabar com ele, mas Asahi não está satisfeita por morrer uma vez para esse monstro. Então, ela entra na frente dele mais uma vez e começa a atirar nele com sua arma fraca. Haruto diz a ela para se afastar, para não ser uma idiota mais uma vez e para não destruir sua saúde mental morrendo novamente.
Uma vez idiota, sempre idiota. Ela fica na frente dele e atira acima da cabeça do chefe, fazendo o teto cair sobre ele, ganhando tempo extra. No entanto, ela é atingida e fica atordoada. Sem poder mover as pernas, a chefe se levanta e Haruto se amaldiçoa por ser fraco, talvez por ser um ladrão de túmulos. Ele se prepara para a derrota, mas vê algo brilhante no chão e encontra um anel. Lembra que o anel caiu de sua mão na luta contra o chefe anterior. Ele ganha energia, pega o anel e o usa. O monstro tenta atacar Asahi, mas Haruto intercepta e corta o braço do monstro. Então, ele invoca seu leão espiritual, que ataca e fere gravemente o monstro. Depois, usa sua habilidade especial, cortando o ar várias vezes, destruindo o monstro de vez. Haruto e os outros saem da masmorra e parecem estar muito felizes com o sucesso de hoje. No entanto, de repente, Asahi começa a se sentir tonta e desaba no chão. Subitamente, os três veem flashes de memórias antigas que pertencem a Asahi, onde ela parece estar em um lugar totalmente diferente, sendo negligenciada por pessoas vestindo jalecos de laboratório. Quando a visão termina, Haruto pergunta do que se tratava, mas Asahi não faz ideia, pois não tem nenhuma lembrança dessas ocorrências. Eles vão para a pousada onde estão hospedados. Assim que entram, todos se voltam para eles e começam a fofocar. São o grupo reverenciado ou impostores? Derrotaram os monstros da masmorra? Haruto decide ignorá-los e leva as duas meninas para a sala, onde relaxam um pouco. Asahi ainda quer unir a equipe sob uma bandeira, mas Haruto diz que nem sabem se Clive... Haruto concorda com isso. Satsuki menciona que possui vários informantes, e que esses informantes podem ajudar a descobrir onde os outros estão, e se ainda estão jogando ou não. No dia seguinte, todos saem juntos para encontrar os informantes, e tentar descobrir se eles têm alguma informação sobre os outros dois membros. Porém, no caminho, eles se deparam com um grupo de pessoas correndo, e ao perguntarem o motivo da fuga, as pessoas respondem que a guilda conhecida como Southern Cross foi avistada nas proximidades. Eles não querem ter problemas com elas, e por isso, estão fugindo. Haruto considera recuar, pois não quer problemas no momento, já que conhece o Southern Cross desde o passado, pois eles eram uma das guildas que queriam roubar Asahi, mas nunca conseguiram. Satsuki, no entanto, diz a ele que os informantes estão por perto, e que não deve levar muito tempo, então Haruto concorda. Estão caminhando por um vale, e então de repente, Haruto para, sentindo que algo está errado. Com certeza, o líder do Southern Cross aparece de trás de uma rocha. De repente, eles olham ao redor e percebem que estão completamente cercados pelos membros da guilda, que são milhares. O líder interceptou os informantes e conseguiu atrair os três para lá, com a intenção de levar Asahi embora. Haruto ordena que ele recue, e Satsuki tenta sacar seu chicote, mas imediatamente uma barragem de flechas começa a cair. O líder da equipe, que está próximo de Satsuki, avisa para todos ficarem em silêncio. Ele afirma que não há como fugir dessa situação, e que a melhor escolha é entregar Asahi pacificamente, para que possam retornar de onde vieram sem problemas. Haruto, obviamente, recusa a proposta, e diz para o líder colocar essa oferta onde deve. Enquanto Haruto tenta encontrar uma maneira de escapar dessa situação complicada, de repente, um grupo de homens vestidos de azul aparece por trás dos membros do Southern Cross e os faz de reféns. Haruto os reconhece como a Brill Society, cujo líder costumava odiar Haruto e seu grupo, e queria roubar Asahi também. O líder da Brill Society grita para o líder do Cruzeiro do Sul se afastar, pois ele levou Haruto e os outros para sua proteção temporária. O líder do Cruzeiro do Sul parece hesitante, mas quando vê que está em desvantagem numérica e de manobra, ele cede e chama suas tropas para se retirarem por enquanto. O líder da Brill Society se aproxima de Haruto e pergunta se eles estão bem. Haruto responde que estão bem e, em seguida, pergunta quais são os planos dele e por que ele os protegeu. O líder da Brill Society explica que o antigo líder costumava odiar Haruto e os outros, mas que ele não sente mais esse ódio, pois não tem motivos para isso. Ele veio até aqui para oferecer a Haruto e aos outros a oportunidade de se juntarem à sua guilda, para que assim pudessem proteger Asahi juntos. De acordo com ele, Asahi é um elemento que não deveria estar no jogo, mas ainda está presente. Isso faz com que o jogo opere em bases muito instáveis, onde qualquer incidente pode quebrar o equilíbrio e levar ao colapso de todo o jogo. Ele quer evitar que isso aconteça a todo custo. No entanto, Asahi se apresenta e diz que não vai se juntar à guilda de ninguém, pois ela possui uma guilda própria que a ajudará e protegerá sempre que necessário. O líder observa e diz que estão erradas, mas não as forçará, pois isso pode afetar o equilíbrio do jogo. Ele se despede antes de chamar suas tropas de volta e partir. Haruto e os outros retornam ao Winner, e ele e Satsuki se desconectam. No dia seguinte, Haruto convida Satsuki para um tipo de encontro, já que deseja comprar um novo hardware para seu computador.
e Satsuki aceita o convite animado. No shopping, compram antes de almoçar, o que deixa Satsuki muito feliz. Haruto, porém, é mais burro que uma minhoca. Fala de Asahi o tempo todo, fazendo Satsuki se sentir excluída e desanimada, forçando-a a ir embora. No dia seguinte, as duas fazem login e Haruto encontra as garotas na pousada. Elas tentam entender as visões que tiveram ao sair da masmorra e como estão ligadas a Asahi. Ela responde que tenta se lembrar com frequência, mas a última lembrança que ficou em sua mente foi de ter pulado na frente do feixe para tentar salvar Haruto. Eles passam um bom tempo pensando, tentando encontrar uma maneira de recuperar suas memórias, até que finalmente Haruto tem uma ideia. Ele pergunta a Asahi sobre o lugar onde, pela primeira vez, seus poderes proféticos foram usados. Ela responde que foi na Torre do Céu, bem no início, quando ainda não eram muito fortes. Haruto explica que precisam ir lá, pois pode ajudar Asahi a lembrar algo importante. Todos vão à torre e entram. No caminho, enfrentam monstros que antes pareciam fortes, mas agora são incômodos. Avançando, sentem nostalgia ao passar por áreas já visitadas. Após derrotar os monstros menores, chegam à sala do chefe. O chefe é um robô gigante, e Haruto lembra quando o enfrentaram e parecia invencível. Mas agora, parece fácil. Asahi atira e destrói um braço. Haruto corta o outro. Satsuki usa magia de chama e queima o robô, levando-os ao nível 2, onde o robô solta vapor, diminuindo a visibilidade. Quase zero. Haruto lembra que, da última vez, o vapor os surpreendeu, e só venceram o chefe porque Satsuki usou sua magia de luz, levantando o vapor e permitindo a aproximação. Haruto pede a Satsuki para usar a magia de luz novamente, mas ela é subitamente pega e atordoada por uma corda do robô. Ela desaparece no vapor, assustando Haruto, que pede a Asahi para usar suas balas de sinalização. Asahi dispara um sinalizador, levantando vapor, e Haruto usa golpes especiais para destruir o robô. Depois, no telhado, Asahi decide usar o cristal de teletransporte, mas para ao ver uma misteriosa gema vermelha entre seus itens. Ela mostra a Haruto, que também não sabe o que é. De repente, Taka se teletransporta com sua guilda e pega a gema. E pede para devolvê-la, mas Taka diz que a gema falha na verificação de vibração. Ele se volta para Haruto e pergunta se ele está tentando matar Asahi, o que é bem estúpido, mas tudo bem. Haruto responde que não, mas Taka parece querer lutar, então cria uma câmara de isolamento e desafia Haruto para um duelo. O Talker corre para Haruto e tenta socá-lo, mas Haruto bloqueia facilmente, embora seja empurrado para trás, pela força incrível. Ele diz a Haruto que Asahi é real e se importa com ela. Está disposto a ficar no mundo do jogo para estar ao lado dela. Ele se torna ainda mais emo ao dizer que o mundo real perdeu o sentido quando Asahi morreu. O mundo real não significa nada, mas aqui em Reunion, onde Asahi vive, ele fará desse seu mundo real e nunca sairá. Haruto percebe que seus planos são idiotas e diz que devem considerar os sentimentos de Asahi, não só os seus. Ele diz que, para fazê-la feliz e ficar com ela, deve recriar a guilda com eles. Isso faz Taka tentar socar Haruto, que revida, mas antes de lutarem, a esfera de isolamento colapsa. Satsuki quebrou a esfera com magia, e Asahi apontou uma arma para Taka, mandando-o se afastar de Haruto. Haruto. Taka fica triste e se afasta. Asahi o chama, e pede novamente que se junte a eles para recriar a guilda, pois, com sua ajuda, poderiam até encontrar Clive e Nozomi. Mas ele responde que não sabe nada sobre eles e não se unirá a Haruto. Taka e os outros membros dos Illuminati se afastam e se teletransportam. Haruto e Satsuki também se despedem e se desconectam no dia seguinte. Haruto faz login cedo, e com Asahi, decide explorar continentes. Usam teletransporte para facilitar. O objetivo é achar informantes e pedir dados sobre Clive e Nozomi. Eles viajam e perguntam, mas ninguém tem informações concretas, pois esses nomes não estão registrados. Então, vão para a borda da floresta e esperam Satsuki para seguir juntos. Tentam achar mais teletransportadores, mas falham. Decidem ir a pé ao próximo continente
atravessando uma floresta com névoa. Primeiro, admiram a beleza da floresta. Mas, com a névoa densa, sentem desconforto. De repente, Satsuki interrompe e avisa que se preparem. Há mais de 100 pessoas esperando, com magia direcionada a eles. Haruto diz que teria sentido a presença, mas Satsuki explica que a névoa tem magia poderosa, ocultando tudo. Haruto saca a espada, mas todos se dispersam rapidamente. Ele se vê cercado por um grupo de pessoas que pertencem às guildas Brill e Southern Cross. Ele fica extremamente confuso com essa situação. Mas então o líder deles, Leitos, se aproxima e explica que a Southern Cross, a família Brill e os Illuminati uniram suas forças para retomar a Asahi dele. Ele fica muito furioso com essa revelação e se envolve em um confronto com Leitos, desafiando-o para um duelo. Ele avança rapidamente em sua direção e, com um golpe poderoso, corta o escudo de Leitos em dois, percebendo imediatamente que não pode derrotar Haruto sozinho. Haruto, no entanto, persiste em sua tentativa e tenta acertar mais um golpe. Mas Leto desvia habilmente e o chuta de volta, antes de ordenar aos membros ao seu redor que atirem em Haruto. Haruto corre novamente em direção a Leitos, bloqueando as flechas que se aproximam. De repente, uma flecha passa por ele por trás e acerta Leitos no ombro, anulando por completo sua habilidade. Haruto se vira e vê Alicia, que está com um arco e uma flecha em mãos. Ela diz que sua habilidade especial é anular magia, e que se suas flechas acertarem alguém, selarão suas sensibilidades. Leto grita para atacarem, mas Alicia dispara uma flecha que se divide em centenas e chove sobre as hordas inimigas. Os inimigos têm suas habilidades seladas e ficam inúteis. Taka levou Asahi para um local isolado e disse que não pode deixar Haruto ficar com ela, pois ele não pode protegê-la. Eles querem que o Asahi seja seu próprio grupo, porém Taka se recusa. Asahi também se recusa a ir com Taka, então ele a aprisiona em uma bola e libera um gás que a deixa inconsciente. Ele a solta da cápsula e começa a caminhar em direção a ela. Mas, de repente, alguns membros de sua guilda correm até Asahi e a agarram. Taka fica furioso com eles e exige que a soltem imediatamente. Mas acontece que eles são impostores e não pertencem à sua guilda. Eles rapidamente cercam Taka e o subjugam, enquanto os outros pegam Asahi e fogem. Haruto e Satsuki retornam à pousada, onde os líderes da Brill Society e da Southern Cross anunciam que uniram suas guildas, tornando-as as mais poderosas do jogo, tanto em força quanto em número. No final, traíram os Illuminati e capturaram Asahi. Agora, renomearam a guilda combinada para Divine Guild, Guilda Divina. Haruto se levanta e verifica seu equipamento, dizendo a Satsuki que vai salvar Asahi. Satsuki, sendo inteligente, o aconselha a pensar melhor, pois a Divine Guild tem uma força de mais de 3.000 indivíduos, e ele não poderia enfrentá-los. Ela sugere que ele colabore com Taka, mas Haruto recusa e pede que ela se afaste, pois se ele morrer antes de salvar Asahi, ela deve se aliar a Taka, já que sem Haruto, Taka não conseguirá. Ele quer ajudar Satsuki. Chega ao campo de batalha e vê um exército esperando por ele, enquanto está sozinho. Olha para o céu. Aceita que talvez não sobreviva e corre em direção ao inimigo. Satsuki decide falar com Taka para tentar ajudar Haruto. Ele aceita falar com ela. Quando ela pergunta sobre seus esforços para salvar Asahi, ele diz que a força combinada da família Brill e do Cruzeiro do Sul é muito poderosa, com o dobro de homens dos Illuminati. Ele afirma que está planejando cuidadosamente e aguardando uma chance para atacar, pois não pode se arriscar para salvar Asahi. Satsuki fica furiosa e o culpa pelo sequestro de Asahi. Ela grita que Haruto sempre a protegeu. Mas quando ele não estava, Taka nada fez, e Asahi foi sequestrado por quem confiava. Taka, surpreso, mas não aceita o erro, promete salvar Asahi de uma vez. Satsuki diz que Haruto foi sozinho ao campo de batalha para salvar Asahi. Enquanto Taka está sentado, mexendo os polegares e pensando, ele olha para ela e diz que é bom, pois assim Haruto também morrerá, facilitando a vida dele. Ele fala para Satsuki deixar Haruto morrer no jogo, pois é benéfico para ambos. Ele explica que, se Haruto morrer, ele não poderá acessar Reunion novamente, e nunca encontrará Asahi. Como Asahi não existe na vida real, toda a atenção dele estaria voltada para Satsuki, e coisas assim. Taka ficará com Asahi, e não terá que lidar com Haruto chamando a atenção dela. Satsuki olha com desgosto, e diz que Asahi é sua amiga, e fará de tudo para salvá-la. Ela afirma que, se Taka não ajudar,
ela irá sozinha ajudar Haruto, pois é corajosa, não covarde como ele. Enquanto isso, Haruto destrói as linhas inimigas uma a uma. Mais forte do que qualquer um dos inimigos, mas a quantidade esmagadora deles tem sido um problema para ele. Os usuários de magia que estão no topo da fortaleza combinam suas forças e lançam uma magia de explosão incrivelmente poderosa sobre Haruto, e ele não consegue se esquivar a tempo. A explosão cria uma cratera enorme e todos acreditam que Haruto morreu. No entanto, para a surpresa de todos, quando a poeira se dissipa, a sombra de uma figura é vista, e descobre-se que Haruto ainda está de pé. Mais uma vez, ele avança e começa a destruir todo o exército por conta própria. Ele então enfrenta os inimigos, que lhe dizem para se render, pois ele já está bastante derrotado e muito ferido. Ele sequer pode sonhar em resgatar Asahi nesse estado. Mas Haruto manda que eles calem a boca, antes mesmo que ele possa continuar. No entanto, ele acaba sendo amarrado por várias correntes mágicas, que o prendem bem acima do chão, deixando-o totalmente incapacitado. Os inimigos zombam dele, e o comandante ordena que eliminem Haruto enquanto ele está fraco e indefeso. Eles avançam em sua direção, e até Haruto admite a derrota. Mas de repente, flechas relâmpago atingem o chão e quebram sua corrente. Para sua surpresa, Taka pousa na frente dele. Satsuki o segue, e os três ficam cercados pelo exército inimigo. Taka olha para Haruto, e lembra que ele está aqui para salvar Asahi, não para salvar a si mesmo. Haruto olha para Taka, e acena com a cabeça, reconhecendo. Taka então pergunta a Haruto sobre quantos inimigos ainda restam, e ele responde que ainda há cerca de 1.500 inimigos por perto, já que ele conseguiu destruir apenas metade do exército sozinho. Taka e Haruto começam a trabalhar juntos em sinergia, e utilizando suas habilidades especiais, eles logo conseguem destruir a outra metade restante dos exércitos. Eles enfrentam qualquer um que se interpõe em seu caminho e avançam rumo à enorme porta da fortaleza. Juntam suas forças mais uma vez e, com um ataque combinado, destroem a porta em pedaços. Ao entrarem, encontram um vasto corredor que os conduz a um estádio. Lá, avistam um grupo de inimigos junto a Letos e Angelus, os líderes da Sociedade Brill e da Southern Cross. Taka nota que Angelus segura uma Asahi inconsciente, e seu sangue ferve ao ver sua garota nos braços de outro homem. Ele avança em direção a ele com um soco poderoso, mas todos conseguem se esquivar. Taka fica surpreso, pois sua velocidade é tão impressionante que ninguém deveria conseguir se esquivar. Angelus ataca Taka rapidamente, mas ele se esquiva imediatamente e tenta pousar no chão. Contudo, Angelus cria espinhos no local instantaneamente, forçando-o a pular repetidamente. Sempre que ele tenta aterrissar em algum lugar, é atacado instantaneamente, mesmo que esteja se teletransportando. Haruto também fica muito confuso com isso, mas Satsuki lhe diz que Angelus provavelmente está lendo o cérebro de Asahi, e que ela pode ver o futuro. Ele é capaz de ver o futuro assim que força sua entrada no cérebro dela. De repente, Taka é preso por um feixe de energia vermelha que ele não consegue atravessar, por mais que tente. Angelus diz a Leitos para acabar com Taka enquanto ele está preso. Mas assim que ele se aproxima, Haruto o ataca. Leitos se esquiva do ataque e contra-ataca, empurrando-o para trás. Haruto tenta um golpe aéreo, mas Leitos bloqueia. Surpreendentemente, Satsuki grita para acordar Asahi, mas Angelus avisa que não adianta e cria espinhos de gelo que atingem Satsuki, fazendo-a cair. Mesmo assim, Satsuki decide que já foi salva muitas vezes e que desta vez não será a donzela em perigo. Ela libera todo o seu potencial e começa a flutuar no céu, com uma aura extremamente poderosa ao seu redor. Convoca todos os reis elementais ao seu redor, pedindo a eles que lhe forneçam todas as suas energias. Ela cria um círculo mágico incrivelmente forte, que suga toda a aura mágica do estádio, e elimina tudo junto com todos os membros de seu clã. A magia é anulada, e Taka é solto, o que assusta Letos. Ele pergunta a Angelus sobre o novo plano. Os olha para ele e diz para não se preocupar, pois eles vão usar o plano de emergência, e ele certamente funcionará, não importa o que aconteça. Letos olha para ele com um grande alívio, mas, inesperadamente, Angelus cria uma bola de energia negra e apunhala Letos no estômago, empurrando essa bola de energia para dentro dele. Letos começa a perder o controle, e é totalmente dominado pela poderosa magia negra. Completamente enlouquecido, ele avança e esmaga sua espada no chão, e a onda de choque resultante lança Haruto e Taka para longe. De repente, Asahi também acorda, o que impede Angelus de ver o futuro, mas ela está tão exausta que não consegue fazer nada. Satsuki também esgotou quase todos os seus poderes, e só pode usar um ataque mágico de cada vez. Asahi grita para que eles lutem como lutaram antes, que se lembrem do sentido que usaram há 6 anos, que pensem nas técnicas que usaram e que sejam sinérgicos. Ela pede que ataquem juntos, assim ninguém os derrotará. Os anéis brilham intensamente, despertando seus sentidos. Decidem apostar tudo no ataque final.
Satsuki dobra o espaço. Taka dobra o tempo. Haruto usa sua habilidade de espadachim para atravessar tempo e espaço, desferindo milhões de golpes nos letos. Enquanto ele está imobilizado, ela o elimina rapidamente. Satsuki corre até Asahi enquanto Haruto confronta Angelus. Angelus tenta escapar, mas Taka o surpreende por trás, derrubando-o com um soco direto no rosto. Satsuki então usa sua magia de chamas para queimá-lo até a morte. Asahi pede a Taka a gema vermelha, pois deseja tentar ver as visões de novo, já que são sua única lembrança. Taka parece hesitante, mas ela promete que ele não ficará inconsciente, e por fim, Taka entrega a ela. Ela segura em suas mãos e se concentra, fazendo todos terem flashes de memórias nebulosas, onde pessoas de capas brancas discutem suas habilidades e como usá-la. Taka fica surpreso e pergunta o que é isso. Asahi responde que, embora não saiba nada sobre isso, sente que foi o que aconteceu nos últimos 6 anos. Ela está determinada a descobrir o que são essas memórias e como recuperá-las. Tenta mais uma vez pedir a Taka para entrar na guilda, mas ele recusa, dizendo que ainda não a merece e precisa se aperfeiçoar antes de voltar. Ele se volta para Haruto, pede que ele não morra antes de poder matá-lo, e parte. Em seguida, Haruto, Asahi e Satsuki vão atrás de um suposto tesouro em uma zona marítima perigosa. Eles pegam carona com o pirata Capitão Alvida, não o de One Piece, que é o único corajoso a visitar o mar inclemente chamado Lost Pentagon. Haruto ouviu sobre uma espada inquebrável no fundo do mar, e Alvida confirma os rumores. Ela avisa que não é fácil pegar a espada e que todos que tentaram falharam. O navio logo chega ao Lost Pentagon, uma área sempre coberta por nuvens escuras e neblina. Alvida dá a Haruto e seus amigos um barco e recomenda não ficarem muito tempo submersos, pois isso drena a energia rapidamente, como submarinos. Eles mergulham sem equipamento de proteção, usando um espírito de luz de Satsuki como lanterna. Chegam ao fundo do mar e exploram as ruínas. Haruto nota que seu HPP diminui gradualmente por estarem submersos e pede aos amigos que voltem à superfície para respirar. Eles reclamam como crianças que a área é enorme e vai demorar para explorá-la. Mas Asahi indica um lugar, dizendo que algo pode estar escondido. Seus amigos seguem a dica e Haruto encontra uma espada no fundo do oceano onde ela sugeriu. Não é uma espada comum, mas sua antiga espada, Pleiades, uma das armas mais poderosas deste mundo. Ele sente que é sua espada, e não uma parecida, e Asahi diz para retirá-la rápido. Haruto segura a espada, que começa a brilhar. Mas o chão treme, e um monstro serpente marinha gigante surge com a espada na cabeça. Satsuki sabe que o monstro é Iger, o chefe da região. Asahi vê seus olhos vermelhos e sugere que está enfurecido, como os chefes anteriores. Iger ataca, e Haruto bloqueia com sua aura. Ele avança para atacar o monstro, mas é facilmente repelido. Asahi atira no Iger, mas o tiro não perfura sua armadura espessa. O ataque o distrai, e ele quase engole Asahi quando alguém lança uma adaga na boca da serpente marinha. O punhal cresce, e impede o monstro de fechar a boca. Satsuki salva Asahi, e então eles percebem que quem a salvou foi seu velho amigo Clive. Eles ficam chocados ao vê-lo enquanto Clive desafia Iger. Após se soltar, ele lança adagas nos olhos do monstro para cegá-lo e sinaliza para que seus amigos voltem à superfície. Porém, ao chegarem no navio de Alvida, Clive já não está com eles e só deixa uma mensagem dizendo que tem algo a resolver e que os encontrará em breve. Haruto e os outros ficam surpresos com sua aparição e desaparecimento repentinos, mas acham que Clive é assim mesmo. No dia seguinte, Haruto e Satsuki visitam Taka no mundo real, onde ele exibe sua riqueza geracional e promete compensá-los por tê-los atacado antes. Satsuki o surpreende pedindo todo o cardápio de sobremesas e não dividindo com ninguém, mas, depois que termina, ele começa a trabalhar. Taka quer falar sobre Asahi e pergunta aos amigos se notaram algo estranho desde que ela voltou. Satsuki menciona que os rumores se espalhavam rapidamente, e Taka diz que a maior guilda de sindicatos, a Gnosis, estava por trás disso. A Gnosis era uma guilda secreta e influente até no mundo real. E Haruto e Satsuki acham difícil acreditar que eles queriam que todos fossem atrás da Asahi. No jogo, Taka quer salvá-la, mas pede que mantenham segredo dela. Satsuki então conta que Pleiades está presa na mente de Iger, e que Clive os deixou em segredo após resgatá-los.
Taka acha difícil acreditar e suspeita que a Pedra Vermelha, que causa os terríveis flashbacks de Asahi, é a chave para resolver os mistérios. Ele tem uma teoria de que o corpo de Asahi ainda vive no mundo real, e cientistas estão tentando experimentos com ela. Haruto e Satsuki se assustam ao ouvir isso, e até Taka acha a ideia dele absurda. Nesse instante, o mordomo informa que acharam o endereço de Nozomi, e Taka fica confuso, pois não quer que os convidados saibam que procura seus velhos amigos. Ele diz que faz isso apenas para alegrar Asahi, e não pretende reunir Subaru. Mais tarde, Haruto e Satsuki voltam ao jogo, e com Asahi, tentam conquistar Pleiades novamente. A segunda tentativa falha, e enquanto lamentam, Clive chega para cumprimentá-los. O reencontro é estranho. Ele evita perguntas sobre o encontro anterior, e diz que falarão sobre suas vidas reais. Depois, Clive afirma que também procurava Edir, e os encontrou por acaso. Seus amigos acreditam, mas Alvida desconfia dele. Mostra um item raro que permite respirar e se mover livremente na água e o lança ao mar. Antes de mergulharem, uma camada protetora os cobre. A serpente marinha Iger aparece, conforme planejado. Haruto ataca Iger e a esfaqueia com força, fazendo-a gritar de dor. Clive então lança seus punhais no monstro, e Asahi aumenta seu poder com balas. O ataque conjunto deles forma uma teia ao redor da serpente marinha e Clive a captura. Com a ajuda de Haruto, ele puxa o monstro para fora do mar, trazendo todos à superfície. Satsuki então congela o monstro e a água ao redor com uma poderosa magia Ice Me. Haruto tenta libertar Pleiades do dragão congelado, mas ao tocar a espada, Clive o apunhala por trás. Haruto se vira, vê o sorriso maligno e desmaia. Satsuki e Asahi ficam chocadas ao vê-lo cair. Asahi começa a hiperventilar, e sua arte Sense Prophet é ativada sem querer. Haruto acorda no hospital, sem saber como chegou lá. Asahi entra no quarto e o abraça, chorando. Diz que ele ficará bem logo. Haruto ainda não entende o que está acontecendo. Asahi explica que, 6 anos atrás, sofreu um acidente durante um jogo na Union, quando tentou proteger Nozomi. No mundo real, ele entrou em coma após esse incidente. Haruto sabe que isso não é verdade, porque Asahi morreu ao tentar protegê-lo daquele ataque. Mas agora, ela está viva bem na frente dele. Logo, seus outros amigos também chegam para cumprimentá-lo, e todos parecem felizes juntos. Haruto, então, pergunta a ele sobre o jogo chamado Reunion, mas eles nunca ouviram falar desse nome. Ele apenas imagina o que ocorre, e à noite, quando está perdendo a cabeça, vê o holograma de Alicia em seu quarto. Haruto pergunta o que acontece, e ela diz que ele está em um mundo criado por uma habilidade, a Prophet Art. Ela explica que os sentidos não se limitam ao mundo virtual, e podem ser usados no mundo real. A Prophet Art de Asahi não era só ver o futuro. Dade de escolher entre futuros possíveis. E ela ainda não sabe. Quando Haruto foi apunhalado por Clive, ela ativou sua habilidade e escolheu o mundo onde não morre e ele entra em coma. Era a única forma de impedi-lo de jogar Reunion e evitar sua morte. Haruto acha difícil acreditar, e Alicia explica que o Union não era só um jogo, mas um laboratório e campo de treinamento para ajudar pessoas a treinar e despertar. Para isso, trocaram anéis no jogo para proteger seus sentidos na vida real. Porém, isso era secundário. Union e Reunion foram criados para despertar a Prophet Art de Asahi. Alicia diz que a Guilda Gnosis criou a Union para obter sua habilidade. Eles causaram estresse psicológico em Asahi para forçar o despertar de suas habilidades, e ela criou esse mundo. Assim que ela termina de dizer isso, o tempo de Alicia se esgota e ela desaparece. Antes de partir, diz a Haruto que ele é o ponto de singularidade e só ele pode salvar Asahi. Haruto se pergunta o que fazer e, distraído, pega seu anel, sem notar que o espelho falha. No dia seguinte, Asahi o visita e lembra da promessa antes do acidente. Ela pediu a Haruto que prometesse protegerem um ao outro, por isso trocaram anéis no jogo e planejavam fazer isso na vida real. Ela acha que é hora de trocar anéis, mas Haruto discorda. Diz que ela já o salvou 2 vezes, mas não pode aceitar esse mundo. Ele diz a Asahi que precisa ir ao mundo real para protegê-la, e o mundo começa a falhar. Ela ri, sem entender, mas acredita nele. Eles dão as mãos, e os anéis agem como catalisadores, enviando-o de volta ao mundo. Haruto chega em Reunion antes de ser esfaqueado por Clive, e invoca sua espada para desviar. Eles se preparam para lutar, e Haruto fica feliz ao ver Satsuki e Asahi.
Satsuki confronta Clive, perguntando por que atacou seu amigo, e ele diz que mudou nos últimos 6 anos e é inimigo de Subaru. No entanto, Haruto acredita que Clive nunca trairá seus amigos. Ele percebe que a pessoa à frente não é Clive, mas um metamorfo. Haruto ataca, e mesmo bloqueando a espada, o homem não escapa do soco com aura, que desfaz sua transformação. O falso Clive volta à forma original, e usa o círculo mágico na mão para controlar Aegir. Ele monta a Sea Serpent, se apresenta como Simon, sexta semente da guilda Gnosis, e declara que vai matá-los. Então, ele utiliza sua habilidade de se fundir com a Sea Serious Serpent para se transformar em um monstro horrendo, e dispara uma poderosa explosão de energia contra Haruto e seus amigos. Satsuki bloqueia a explosão, mas seu escudo se rompe, e eles são levados pelo vento. O monstro fundido destaca seus braços, e os lança como projéteis, e Satsuki, mais uma vez, ergue um escudo para proteger a si mesma e seus amigos. Simon continua atacando-a, quebrando os escudos, e na fumaça resultante do ataque, ele captura Satsuki e avisa Haruto para não se mover se ele deseja que ela viva. O monstro pede a Asahi que desperte seu poder para salvar sua amiga, e aperta a mão de Satsuki, ameaçando esmagá-la até a morte. Asahi tenta usar seu poder para salvá-la, mas de repente, uma enxurrada de adagas corta os membros do monstro e liberta Satsuki. Haruto a pega e vê que Alvida veio resgatá-los, mas percebe que ela não é quem aparenta ser. O Capitão Pirata se transforma e revela ser o verdadeiro Clive, e Haruto reconhece seu amigo pela pose característica. Clive confronta o metamorfo que o imitava, dizendo que roubo de identidade é sério. Eles se preparam para lutar, mas antes que alguém ataque, Simon cria um círculo mágico gigante no céu. Ele invoca milhares de raios sobre os inimigos, e Haruto protege Asahi, resistindo ao termina. O monstro fica surpreso, mas afirma que Satsuki e Clive morreram no ataque. No entanto, ele se surpreende quando Clive o ataca de repente, e então ele e Satsuki saem do esconderijo. Eles explicam que sobreviveram unindo suas habilidades, e Simon fica espantado. Clive transforma suas facas em ganchos com seu poder. Haruto entende o plano e lança Asahi para que ela possa atirar na faca transformada. Ela acerta o gancho, ativando sua habilidade de prender qualquer monstro. O monstro fundido, FL, cai no mar congelado, e Haruto tenta pegar a espada, mas está muito presa. De repente, ele tem uma ideia e pede ajuda aos amigos. Satsuki e Clive enviam seus poderes para ele, e Asahi os combina, enviando a energia para a espada, carregando-a completamente. A espada brilha, e Haruto usa seu ataque final para destruir Simon e a serpente por dentro. Após um flash de luz, o inimigo desaparece, e Haruto e as meninas se juntam a Clive no navio. Antes de falarem sobre o passado, ele mostra o cristal vermelho que caiu após Aegir ser derrotado. Asahi o pega, e outra lembrança dos cientistas encapuzados fazendo experimentos surge em sua mente. Memória, Alicia resgata Asahi e derruba os cientistas. Ela usa sua habilidade para selar os aromas de Asahi. Então, uma bola de cristal vermelha sai dela e se quebra. A memória termina, e todos percebem que as pedras vermelhas são partes da bola quebrada. O grupo encontra Taka, que não acredita em Clive. Então o ataca para provar suas habilidades. Vendo que poderia derrotá-lo facilmente, Taka concorda que Clive não é impostor. Haruto e amigos contam o ocorrido no mar e mostram a espada Pleiades como prova. Taka acha difícil acreditar e os leva à base da guilda. Lá, Clive informa que a mulher que salvou Asahi é Alicia, e que estava com ela para proteger Asahi das sombras. Haruto diz que já a conheceu, o que deixa Satsuki e Asahi com ciúmes, e eles pedem que ele conte tudo sobre ela. Haruto explica que já a encontrou algumas vezes, e narra como foi enviado para outro mundo criado por Asahi, para salvar sua vida, e conheceu Alicia lá. Ele repete o que ela disse sobre o verdadeiro poder de Asahi. Ninguém acredita que o Prophet Art possa escolher um futuro adequado. E Taka discute com Haruto. Clive ri deles porque brigavam assim antes, e lembra que o importante é proteger Asahi. Com a guilda mais forte, a Gnosis, atrás dela, todos em Subaru devem despertar seus poderes para protegê-la. Satsuki diz que não podem terminar, pois Nozomi está desaparecida e quer vê-la. Taka dá o endereço, mas diz que não pode ir, pois Nozomi fica nervosa e tímida com ele, e suspeita que esteja desaparecida. Ela teme ele. Ele não percebe que ela gosta dele, e essa ignorância irrita Satsuki e Asahi. No mundo real, Haruto e Satsuki visitam Nozomi em casa e a encontram no portão.
ela está bem diferente de antes, e os convida para um café. Nozomi lhes diz que agora é modelo. Ao mudar de escola, ela se empenhou para mudar e ficou mais popular ao ganhar confiança. Depois de atualizarem a conversa, Haruto pede que ela entre no reunion, pois todos já estão lá. Nozomi responde que não pode fazer isso, já que parou de jogar desde que Asahi morreu no acidente. Satsuki e Haruto dizem que Asahi ainda está vivo no mundo de reunion, mas ela não acredita. Eles tentam convencê-la a confiar neles e ver Asahi pessoalmente após o login, mas não conseguem. Mais tarde, todos, exceto Nozomi, já estão conectados na antiga base, falando sobre como Nozomi mudou. Satsuki pede a Taka que a procure, dizendo que ela ouvirá se ele pedir para ela entrar. Ele não gosta, mas Asahi implora para que encontre Nozomi, e ele concorda. Então, uma notificação de evento aparece, e Satsuki lê que é uma Sweet Dance Party, um evento de dança numa escola de samba, baile de formatura para nerds que não encontram parceiro no mundo real. O evento promete uma noite romântica, onde o amor eterno florescerá. E Satsuki e Asahi sabem o que querem. Satsuki está nervosa com a festa, mesmo no mundo real. Então ela faz login cedo e chama Haruto para um encontro privado. Ela quer que ele a convide para dançar e fica corada ao dizer isso. Haruto fica surpreso, mas Satsuki não consegue mais segurar seus sentimentos e confessa que gosta dele desde o ensino fundamental. Vendo-o atordoado, ela pede que ele fique à vontade. Haruto não consegue esquecer as palavras dela e pensa na amizade deles olhando fotos antigas. Então, recebe uma mensagem de Taka pedindo para ir ao túmulo de Asahi agora. Haruto vai encontrar Taka, que diz que convidará Asahi para a festa de dança amanhã, e queria avisar seu rival. Haruto finge que não se importa, e diz para ele fazer o que quiser. Taka detesta essa atitude, e dá um soco em Haruto. Haruto pergunta qual é o problema dele enquanto tenta revidar, mas Taka o derrota facilmente. Ele afirma ser superior a Haruto em tudo, no mundo real e no jogo. Ele diz que sempre pensa na Asahi e quer proteger seu sorriso, mas ela escolheu Haruto. Taka fica furioso por ela ter sacrificado sua vida por ele e deseja que ele tivesse morrido. Haruto se enfurece e grita que Taka não pensa no que Asahi quer. Ele ataca, mas Taka o derruba, declarando que sempre amou Asahi e quer vê-la feliz. Agora Haruto se levanta e diz a ele que Asahi o vê apenas como um amigo, e que ele deseja ter todos os amigos de Subaru de volta, unidos, mais uma vez. Taka o acerta novamente, mas Haruto bloqueia o ataque e anuncia que também ama Asahi. Em seguida, ele dá um soco nele. Taka fica sem palavras após a declaração de amor de Haruto, e diz que agora vai desistir de Asahi. Ele sempre se irritou com o fato de Haruto nunca ter declarado seus verdadeiros sentimentos antes, mas agora que conseguiu que ele revelasse a verdade, ele está satisfeito. Haruto sai após ouvir isso, e Taka remove os anéis Subaru do medalhão e enterra um no túmulo de Asahi, prometendo esquecê-la. No jogo, a noite de dança chegou e Satsuki espera ansiosa por Haruto. No entanto, ele se desculpa e diz que não pode ir com ela. Ela responde que entende e pede que ele vá com Asahi. Quando ele sai, ela chora. Mas Taka aparece e diz que também a convidou para ir com ele. Ela o convidou para dançar com Asahi, mas ele recusou. Satsuki comenta que ele não parece tão chateado quanto esperava, mas ele diz que amadureceu após a briga com Haruto. Ele se oferece para ser o parceiro de dança de Satsuki, já que ambos perderam no amor, e ela aceita. Enquanto isso, Haruto entra no salão e busca Haruto entre a multidão. Ele a convida para dançar, e ela aceita feliz. Elas dançam, perdendo-se nos olhos uma da outra, ignorando o mundo exterior. Sem perceber o desenrolar dos dois triângulos amorosos em seu círculo de amizade, Nozomi recorda o instante em que se apaixonou por Taka. Naquela época, ela era uma menina frágil e tímida na escola primária. Um dia, Taka, com sua gentileza, ajudou-a com as tarefas de limpeza, depois que todos os outros a deixaram sozinha. Nozomi entra no salão de dança esperando ver seus amigos, mas ao ver Taka dançando feliz com Satsuki, seu coração se parte. Ela chora e foge para um canto vazio lá fora. De repente, o local ao redor muda, e ela está em um salão escuro e estranho. Nozomi se pergunta onde está quando uma mulher velada e um palhaço a cumprimentam. Eles dizem ser da Gnosis, e riem por ela ter sido enganada pelo amigo enquanto ela está aterrorizada com o palhaço. Passados alguns dias, Haruto e Satsuki se encontram no mundo real. Ele fica constrangido ao olhar para ela, mas ela está mais tranquila, pois já chorou muito nos últimos dias.
Eles se encontram com Taka do lado de fora da casa de Nozomi. E lá, ela conta aos meninos que, na noite anterior, recebeu uma ligação da mãe de Nozomi sobre o desaparecimento repentino dela. Eles perguntam à mãe sobre os detalhes, e ela não sabe de nada, exceto que Nozomi deixou o fone de ouvido VR em sua mesa antes de desaparecer. A casa. Kakanori entra e descobre que Nozomi fez login apenas uma vez, 2 dias atrás. E Satsuki percebe que foi na mesma hora da festa de dança. Os membros da Subaru fazem uma chamada de vídeo após Taka e Clive concluírem a investigação sobre a amiga desaparecida. Clive descobriu que, após Nozomi se conectar, ela foi ao salão de dança, e ao sair, foi direto para o céu. Ele diz que ela ainda está na Reunion e que está na Fortaleza do Dragão agora, mas não dá para rastrear sua localização exata. Haruto faz login e vai à sua base, onde encontra Asahi redecorando. Eles se olham e se aproximam, mas Clive e Satsuki interrompem, pois precisam achar Nozomi. Eles se teletransportam para a Fortaleza do Dragão, onde Taka os espera, e descobrem que a fortaleza parece ter sido feita por a sensação do mundo dos sonhos de Nozomi. Eles entram na fortaleza e mal acreditam que Nozomi chegou ali logo após entrar no jogo. Enquanto exploram, Haruto percebe uma armadilha, e enormes monstros de pelúcia surgem do chão, cercando-os. O grupo acredita que são familiares de Nozomi, e que ela criou esse lugar. Asahi quer falar com Nozomi por seus familiares, mas eles atacam. Felizmente, Haruto a salva de se ferir e elimina 2 familiares com Clive. Satsuki tenta queimar os outros 2, mas eles resistem à magia de fogo e avançam. Ela está prestes a atacar de novo quando vê Nozomi e hesita. Os familiares a atacam, mas Taka e Haruto a protegem. A risada cruel de Nozomi ecoa, dizendo que Taka é quem mais se importa com Satsuki. Ela cumprimenta seus velhos amigos mais uma vez, e Haruto fica chocado com a forma estranha como ela estava agindo. Nozomi ri e bate palmas ao ver Asahi viva dentro do jogo, mas depois diz aos amigos que eles cometeram um erro ao ir atrás dela. De repente, os 2 jogadores da Gnosis aparecem na sala e se apresentam como o 5º e o 4º jogadores mais fortes de sua guilda. Nozomi ri ao declarar que também se juntou à Gnosis e criou essa fortaleza combinando seus poderes com o palhaço. Haruto fica furioso e promete trazer seu amigo de volta, mesmo que precise usar a força. O palhaço convoca seus familiares ao redor deles. Os heróis lutam e destroem os familiares um a um. Satsuki ataca a mulher velada, mas ela, junto com o palhaço, cria um tecido mágico que absorve todos os ataques. Haruto tenta atacá-la, mas seus ataques também são absorvidos. É a vez de Nozomi, e ela chama seus familiares para atacar os amigos. Eles tentam irritá-la, mas ela diz que a decepcionaram. Satsuki pede para acordar, dizendo que estão lá para salvá-la. Mas Nozomi a insulta e chama de cabelo. Nozomi arranca uma mecha e a teletransporta pelo tecido mágico até Asahi sem ser vista. Então, o cabelo dela vira uma cobra de 2 cabeças que a morde. Asahi grita de dor ao lembrar quando Haruto não acreditou na sua habilidade de prever o futuro e quase errou em uma luta. Haruto não quis admitir o erro e discutiu com ela. A lembrança vira um sonho, e Asahi desmaia, dizendo que odeia Haruto. Os 2 membros da Gnosis desaparecem com Nozomi, dizendo a Haruto e seus amigos que se encontrarão de novo. A fortaleza começa a ruir quando eles saem, e Satsuki leva sua amiga para longe do perigo. Eles retornam à base, onde Asahi se recupera do pesadelo. Haruto está ao lado dela e quer passar a noite cuidando dela. Asahi diz que está bem e sugere que eles se concentrem em encontrar e trazer Nozomi de volta à razão. Logo, Satsuki e Clive voltam à base e informam que Taka mobilizou a guilda Illuminati para buscar Nozomi. Clive diz a Satsuki e Haruto para desconectarem e descansarem, pois já era noite no Japão. Ele cuida de Asahi. Devido ao fuso horário, faz companhia a Asahi, mas ao deixá-la sozinha, o veneno da mordida da cobra de Nozomi se espalha mais em seu corpo e mente. No mundo real, Taka chama Haruto e Satsuki novamente, e fala sobre os detetives que ele contratou para encontrar Nozomi no mundo real. As palavras dela o fizeram perceber que a culpa era dele, mas ele ainda não sabe o que fez de errado. Satsuki percebe que Taka continuará sendo um idiota sem esperança se ela não contar tudo, e começa a explicar o que levou Nozomi a mudar. Ela diz que Nozomi o ama e ao vê-lo dançar com outra garota, ficou tão chocada que sua personalidade mudou. Taka percebe o erro e como a Gnosis usou o ciúme de Nozomi. Ele promete encontrá-la e resolver tudo. De repente,
O trio sente dor aguda na cabeça e tontura. Eles olham e veem que o bolo e as bebidas acabaram, e o tempo passou sem que notassem. Entram em pânico, se perguntando o que acontece. Então, um homem estranho surge atrás deles, dizendo que o tempo é seu aliado, e agradece a Haruto e amigos por ajudar Asahi a desenvolver habilidades. Todos percebem que ele é da Gnosis e tentam atacá-lo, mas ele manipula o tempo novamente e desaparece sem deixar rastro. Taka e Satsuki notam que o tempo voltou ao normal. E Haruto lembra o que Alicia disse sobre as pessoas usarem seus sentidos. No mundo real, ele se preocupa com Asahi e corre para casa para entrar no jogo. No jogo, Asahi dorme e sonha com o incidente em que Haruto ignorou seu plano. Mesmo após errar, ele não seguiu o plano dela e derrotou o chefe de outro jeito. Ela ficou furiosa por ele não confiar nela e disse que não queria vê-lo novamente. E ele apontou a espada para ela. Seu corpo treme enquanto ela sonha com isso. Quando Haruto a vê, ela se encolhe. Logo, seus amigos se reúnem e contam a ela e Clive que um membro da Gnosis usou seus sentidos na vida real. Clive não duvida deles e acha que o homem que manipulou o tempo era o líder da Gnosis que Alicia mencionou. De repente, o esconderijo treme e Asahi diz para fugirem, mas o teto cai sobre eles. De alguma forma, eles se teletransportam a tempo e encontram uma torre brilhante em frente ao esconderijo. Haruto acha que parece a fonte do espírito da água branca que limparam há 6 anos, e acreditam que Nozomi é a única capaz de recriar isso. Eles se infiltram na Crystal Tower, subindo em busca de armadilhas e monstros. Ao entrar numa réplica da sala do chefe, Asahi tem um flashback das lembranças amargas de sua luta com Haruto. O incidente ocorreu na Whitewater Spirit Fountain. O veneno da cobra se espalha mais, e ela ignora Haruto quando ele pergunta se está bem. Eles continuam e Asahi usa seus sentidos para alertar Taka sobre um ataque de monstro, mas nada acontece. Haruto percebe que algo incomoda Asahi e sugere voltar agora. Mas ela rejeita a simpatia dele e corre para salvar Nozomi. O restante da equipe não tem escolha, então a segue até a sala do chefe no último andar. Nozomi sai para cumprimentá-los, e Asahi pede que ela pare com a loucura e volte. Ela diz que não tem laços com a equipe e amaldiçoa Taka e Satsuki. Taka fala que a Gnosis manipula suas emoções negativas, mas ela não liga. Ela pega sua arma, convoca o exército de familiares e se transforma em uma mixtape de monstros. Taka promete salvar ela disso, mas 2 membros da Gnosis aparecem ao lado dela, desafiando-o a libertá-la. Nozomi ordena que sua família ataque os membros da Subaru, e todos se preparam para a luta. Enquanto protegem Asahi, enfrentam o exército interminável de familiares, e Asahi não consegue usar sua habilidade Prophet Art no momento crucial. Ela escuta a voz de Nozomi dizendo que ninguém acreditaria nela, mesmo usando a arte profética. Asahi começa a enlouquecer e todos ficam preocupados. Isso dá ao palhaço a chance de atacá-los com 1000 canhões, separando o grupo. Nozomi enfrenta Taka e Satsuki, que coincidentemente estão juntos de novo. Ela os amaldiçoa e ataca, mas Taka bloqueia e diz a Satsuki para não revidar. Ele afirma que salvará Nozomi sem feri-la, e a prende em uma estátua no chão. Taka destrói a estátua para abrir um buraco e cai com Nozomi. Chegam a um andar inferior, e ele diz que quer conversar, mas ela se recusa a ouvir, e o soca. Taka não desvia, e continua indo em direção a ela, mesmo quando ela ataca novamente. Nozomi, nervosa, pergunta por que ele não desvia, e ele responde que não merece, pois a machucou. Ele diz que sempre amou Asahi, mas ela nunca gostou dele, o que o deixou amargo e cruel. Por isso, entende as emoções dela. Sabe que Nozomi se sentiu mal ao vê-lo dançar com Satsuki, mesmo que só estivessem se consolando após serem rejeitados, e quer assumir a responsabilidade. Taka esclarece que não há nada entre ele e Satsuki, mas Nozomi ainda o acusa, dizendo que era tarde demais. Ela se sente mal por tudo que fez pelo mal-entendido, mas Taka continua indo em direção a ela, mesmo quando ela o ataca. Sua aura destrói os familiares que ela lança, e ao tocá-la, o controle mental de Nozomi é quebrado. Taka diz que está com raiva de si por não perceber seus sentimentos e pede desculpas novamente. Começa a chorar, e ele a envolve em um abraço, declarando que suportará toda a punição pelos erros dela. Ele usa sua habilidade,
desfazendo a transformação e eliminando o mal que a dominava. Nozomi retorna ao normal, sentindo tristeza e arrependimento pelo que fez aos amigos, mas Taka a abraça e diz que devem voltar para eles. Ele promete sempre estar ao seu lado, e Nozomi relaxa por um momento antes de se lembrar do terrível, o mesmo que fez com Asahi no último andar. Os jogadores da Gnose se perguntam o que Nozomi faz lá embaixo, mas não se preocupam, pois ela já corrompeu Asahi. Eles atacam os membros restantes da Subaru, cercando Haruto, Asahi e Clive com o Magic Cloth. Satsuki tenta libertá-los, mas seu ataque é absorvido. O palhaço diz para não desperdiçar poder, e a ataca, mas ela bloqueia. Os dois jogadores da Gnosis provocam, dizendo que o poder de Asahi despertará quando seus amigos morrerem diante dela, 1 a 1, e usarão esse poder para um futuro melhor. Haruto fica furioso, e sinaliza para Clive lançar o ataque combinado. Haruto lança bolas de energia no céu, e Clive as atinge com adagas, transformando-as em clones. O palhaço tenta abater todos, mas Satsuki o ataca de outra direção e o empurra para trás. Os dois membros da Gnosis enfrentam os clones. Clive amarra a garota com cordas vermelhas e surge de sua sombra. Haruto ataca o palhaço, mas Asahi ordena que pare. Ele hesita e não consegue ferir fatalmente. Haruto e seus amigos veem Asahi, emanando uma aura sombria, ordenando que lutem contra um monstro imaginário. Ela perdeu a cabeça, e quando Haruto tenta despertá-la, ela alucina que ele a está atacando. O odeia e atira nele a queima-roupa. Quando Haruto desmaia, a aura negra em Asahi desaparece e ela volta a si. Ela chora enquanto o abraça, dizendo que esse futuro não é o que deseja. Satsuki tenta consolá-la, mas Asahi brilha intensamente e a repele. Clive quer ajudar, mas está preso na barreira do Magic Cloth. Os membros da Gnosis dizem que Asahi acordará agora, pois recebeu o maior choque possível, e eles... Satsuki aprisiona-a em uma cela mágica. Ela tenta salvar Haruto desacelerando o tempo, enquanto Clive enfrenta o palhaço dentro da barreira do Magic Cloth, desviando das balas. O tecido o restringe, e o palhaço avança para matá-lo. De repente, Alicia surge e liberta Clive, destruindo as armas do palhaço. Os membros da Gnosis a reconhecem e planejam derrotá-la junto com Subaru. Antes que alguém lute contra a prisão mágica, Asahi fica presa, se quebra e grita enquanto seu corpo brilha intensamente. Haruto acorda em um lugar escuro, sozinho. Ele vê Asahi chorando e pedindo que não se aproxime. Mesmo assim, ele a consola, dizendo para não chorar. Asahi se lembra do dia em que Haruto apontou sua espada para ela. Ele só queria derrotar o monstro escondido atrás dela. Disse que ficaria forte e a protegeria para que não chorasse mais, e ela sorriu. No mundo de Reunion, Haruto se levanta ferido, e por seu vínculo com Asahi, desperta sua habilidade e a faz voltar ao normal. O palhaço e a mulher acham que não podem vencer Haruto agora que ele despertou, mas não ousam voltar de mãos vazias para o chefe. Nesse instante, Taka e Nazumi também chegam, reunindo toda a equipe. Haruto quer punir os jogadores da Gnosis por ferirem Asahi, mas eles combinam suas habilidades, transformam o Magic Cloth em uma cúpula ao redor e abrem portais com armas apontadas para dentro. Dizem a Asahi que seus amigos morrerão na cúpula, mas ela acredita que Haruto escapará da armadilha. Dentro da cúpula, Haruto usa seu poder recém-despertado e lança um ataque chamado Leonides Origin, convocando. O jogador de Gnosis, um leão branco espiritual, destrói a cúpula mágica e derrota os jogadores de Gnosis com um golpe. Quando todos saem, Satsuki repreende Haruto, porque ele queria interrogar os inimigos, mas seu ataque os matou. Nozomi pede desculpas por colocá-los em perigo. Mas os amigos já a perdoaram e têm uma reunião emocionante. Eles agradecem a Alicia por salvá-los, e ela diz que venceram com suas próprias... Asahi agradece a ela por salvá-la dos Experiments, mas Alicia não revela sua identidade. Ela entrega a bainha da espada Pleiades a Haruto, e ao embainhá-la, ela desaparece. Todos voltam ao mundo real. Taka encontra Nozomi desmaiada em um cybercafé e pede desculpas novamente. Ele promete estar sempre com ela e assumir a responsabilidade pelo que ela fez sob emoções negativas. Satsuki e Clive descansam, enquanto Haruto desperta sorrindo ao lembrar que Asahi reviveu Subaru. Alicia faz logout, sabendo que sua missão contra Gnosis continua. No dia seguinte, eles entram no jogo e encontram Asahi.
a lendária equipe Subaru se reúne, jurando proteger-se e se tornarem lendas neste mundo incrível. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.